e eu diria mais do que tudo com oportunidades de acesso e equidade, né, nesse acesso. Então, o que eu vou trazer para vocês de maneira muito rápida para essa discussão é um aspecto que eu considero fundamental em relação à temática do conhecimento científico e por sua vez, a necessidade da gente estabelecer canais com linguagens apropriadas e acesso à população, é um contexto primeiro, né, eu acho que é uma coisa interessante a se colocar, no caso nosso do Brasil, onde é que se faz pesquisa, né? E qual é a pesquisa que é desenvolvida? Em geral, no mundo, gente, a pesquisa científica, ela é desenvolvida, por entes diversos, né, nas universidades, em alguns países essa pesquisa também é desenvolvida em indústrias, em empresas, e em algumas instituições que a gente chama de pesquisa orientada à missão. Aliás, essa palavra orientada à missão está bem, presente, né, no linguajar das políticas públicas científicas no Brasil hoje. No Brasil, basicamente, 95% de toda a produção científica é realizada pelas nossas universidades, tá? Então, se a gente fosse direcionar uma política pública em prol da popularização do conhecimento científico, naturalmente, a gente teria que colocar os instrumentos, as ferramentas e os recursos onde? No ambiente onde a pesquisa científica é de fato realizada, que é nas universidades, tá? Vocês têm aí um mapa, né, das universidades que mais produzem no Brasil. Quando a gente chama produção científica aqui, tem a ver com essas publicações que o pesquisador, que o cientista, de uma maneira geral, até por uma necessidade de avaliação dos seus pares e também de ascensão na carreira, tem que produzir. Isso começa desde o início da trajetória do pesquisador. Alguns de vocês aqui certamente têm a oportunidade de desenvolver, desde o nível médio, algum trabalho de iniciação científica, ao chegar na graduação igualmente, alguns professores, obviamente, na sua formação, na sua trajetória como docentes e pesquisadores, e grande parte da ciência brasileira é desenvolvida num coletivo, né? Porque essa ciência é feita pelos alunos, tanto na graduação como na pós. Uma coisa interessante a se colocar, gente, é que além da pesquisa, a maioria ser realizada nas universidades, como eu disse há pouco, gravem esse marco, 95% da produção científica vem das universidades brasileiras, diferentemente de outros países, como vocês estão vendo nesse gráfico, os pesquisadores que são formados em trajetórias científicas pelas nossas universidades, sobretudo aqueles que fazem pós-graduação, estão, na sua maioria, fixados nas universidades, né, naturalmente. Vocês vejam esse primeiro gráfico aí, essa parte em azul, mostra que a gente tem aí 80% de todos os pesquisadores formados no Brasil acabam se fixando de alguma forma nas universidades. Alguns fazem o concurso público para ingressar numa carreira de pesquisador, né, como docente, outros se vinculam a programas de pós-graduação como bolsistas e continuam até o PhD, né, o pós-doutoramento. Alguns estão vinculados a projetos, né? A rede Embrapi, por exemplo, que desenvolve projetos com universidades para a indústria brasileira. Hoje são 94 unidades Embrapi. No Nordeste a gente tem um pouco mais de 20. Essas unidades Embrapi usam grande parte da mão de obra a partir desse ponto, né, egressos da nossa pós-graduação. E vocês vejam que instalados em empresas são menos de 20%, 18%. Agora, se vocês repararem os gráficos que estão à direita do gráfico do Brasil, vocês vão ver que essa presença ela é um pouco diferente em outros países, né? Nos Estados Unidos, grande parte dos docentes, dos doutores formados estão instalados em empresas, como se dá também na Coreia do Sul, e uma realidade similar ao Brasil a gente vê na Espanha. Então, gente, se 95% da produção científica acontece dentro das universidades, grande parte desses pesquisadores, após sua pós-graduação, permanecem nas universidades,
seria natural que quando uma pesquisa como essa realizada pelo CGE, que pergunta aos brasileiros em vários recortes das 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal, quem faz ciência no Brasil, onde ela faz, naturalmente a resposta deveria ser nas universidades. Não é, tá? Esse documento que vocês estão vendo aí, a capa, que é de 2019, mostra que, em geral, a sociedade brasileira, além de desconhecer que ciência é produzida no Brasil, ela também desconhece quem faz ciência no Brasil. Vejam que as universidades elas são percebidas por um percentual muito pequeno da população. E quando elas são citadas porque são universidades grandes, como a USP, né? A Embrapa é reconhecida, né, por sua missão aí junto às pesquisas voltadas para a agroindústria brasileira. A Fundação Oswaldo Cruz, que foi tão importante, junto com o Butantan, nas vacinas que foram trazidas para o Brasil durante a pandemia de Covid-19, também aparece aí. Mas grande parte das universidades são esquecidas. E se você perguntar para as pessoas, cite um cientista, uma cientista brasileira, dificilmente vocês vão ouvir respostas que tenham, digamos assim, uma dimensão importante para o grau que a ciência brasileira já atingiu no mundo em várias áreas. Então, esse é um primeiro problema que eu queria trazer nessa temática, que é a sociedade brasileira desconhece a ciência que o Brasil produz, tanto do ponto de vista dos indivíduos, das pessoas, como do ponto de vista das instituições. Então, nós temos um desafio imenso, que é construir ferramentas e termos políticas públicas que sejam importantes para que esse quadro mude. E aí eu queria citar uma cientista brasileira que é fundamental para a Embrapa estar nesse cenário aí, que é a Joana Doberheim. Esse ano a Joana nós comemoramos o centenário de nascimento da Joana, tá? Ela foi uma importante cientista brasileira, na realidade sueca de nascimento, mas que migrou para o Brasil ainda muito jovem, criança. Ela tem toda a formação dela no Brasil e ela é a cientista que revolucionou a agricultura brasileira. Se o Brasil é um país que tem alta produtividade em grãos, pois não? Vou seguir. Exporta alimento para várias partes do mundo é graças à nossa cientista Joana Doberheim, tá? Então o Brasil, ele é um grande exportador mundial de grãos e vários outros alimentos não à toa, mas porque na década de 60 ela estudou um determinado fungo, usou essa bactéria para impulsionar a fixação de nitrogênio na soja, e essa aplicação prática minimizou o uso de fertilizantes. Então, além da gente ter uma indústria produtiva, ela é menos tóxica do ponto de vista ao grão que é produzido e ao próprio ambiente. Vejam que em pleno século XXI, quando a gente fala de um planeta mais sustentável, na década de 60, a Joana Doberheim já trabalhava com a eliminação da adubação química, tá? Então vejam a importância da ciência brasileira e mais para as mulheres aqui presentes, uma mulher cientista que foi fundamental para a revolução da nossa agricultura. Mesmo no momento que a gente está tentando se livrar dos combustíveis fósseis, gente, não dá para não falar de uma grande empresa brasileira que é fortemente incentivadora da pesquisa nas universidades, que é a Petrobras, tá? Que foi responsável pela exploração do pré-sal. E aí a exploração do pré-sal, que é o combustível fóssil em águas profundas, não seria possível se a ciência brasileira não tivesse produzido, a partir do estudo das vibrações induzidas por vórtices, que é o que foi aplicado ali, uma condição que foi crítica e crucial para que os dutos da Petrobras explorassem petróleo em águas profundas. A Petrobras, se vocês olharem no ranking de patentes, é a empresa brasileira que mais tem parceria, não só na produção científica, em coautoria com as universidades, como também no investimento. Em 25 anos de políticas públicas da Agência Nacional de Petróleo, foram mais de 21 bilhões de reais investidos na ciência brasileira, para citar um exemplo de uma instituição
junto com a pesquisadora cientista Joana Doberheim. Então vejam, gente, as universidades brasileiras formam os nossos cientistas e lá nas universidades a gente cria para várias trajetórias curriculares, profissionais altamente qualificados que servem à nossa sociedade. Químicos, físicos, biólogos, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, agrônomos, veterinários, advogados, engenheiros de várias vertentes, né, que transportam este conhecimento que é obtido na grade de formação desde a graduação para o mundo, para o mercado de trabalho. E aí é importante acrescentar um dado aqui. A maior parte da ciência brasileira, ela é realizada por nossos alunos de pós-graduação. Sim, aqueles que ingressam num programa de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, sobretudo nas universidades públicas, que sob a orientação de vários pesquisadores chegam a um conjunto razoável de ciência que é gerada nesse país, sem esquecer dos estudantes de iniciação científica, né? Vários que têm a oportunidade, por programas de políticas públicas acertadas, de começar desde o nível médio, seguindo na graduação. Então, mais uma vez, se nós vamos trabalhar políticas de popularização da ciência no Brasil, mexendo naquele grande desafio que eu coloquei há pouco, que é o desconhecimento da sociedade sobre a ciência que fazemos, temos que olhar para esses atores e temos que construir ferramentas, né, para que o Brasil não só seja um país importante na produção científica mundial, né, o Brasil já assumiu rankings importantes, né, a gente teve uma leve queda da produção científica de 2021 para 2022, mas o Brasil continua sendo um país que, pelo tamanho e pela rede das nossas universidades, alcança aí em torno de 3,2% da produção mundial de toda a ciência que é gerada, tá? E aí é importante a gente analisar não só essa produção científica do ponto de vista dos números, mas também de que áreas que basicamente ela vem, né? Então, esse gráfico aí da direita, nesse panorama da ciência brasileira produzido pelo CGE, que é um dos órgãos do MCTI, vocês têm lá os números principais. O MCTI mantém o Observatório da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, que é o OCTI. Esse é o último volume, né, produzido ano passado, em 2023, e aqui tem um gráfico atualizado com as áreas. Nós temos percebido, inclusive, um crescimento de áreas de pesquisa da produção brasileira, tá? A engenharia, como vocês veem aí, é uma área de destaque, né? Muito embora a gente conviva nos cursos de graduação de uma baixa presença nas engenharias, mas ainda continua sendo uma das grandes áreas de conhecimento onde o Brasil produz bastante ciência, tá? E obviamente que essa ciência ela é importante para tudo. Ela é importante para trabalhar com a insegurança alimentar, ela é importante para trabalhar com a escassez de água na região do semiárido, para trabalhar com o melhor proveito que a gente pode ter de biomas, como é o caso da caatinga, aqui na região Nordeste. Ela é importante para trabalhar políticas públicas na área de saúde e por aí vai, né? Inclusive lidar com os desafios aí da transformação digital que está batendo aí na nossa porta. Então, gente, como é que a gente entra nessa quinta conferência nacional, nessa fase preparatória, com demandas, né, face aos desafios que a gente tem de não só conseguir uma divulgação científica mais acessível, na linguagem que atinja a população de uma maneira geral, nas várias frentes para as quais a ciência brasileira é produzida, mas também na direção de reduzir o negacionismo, né, em tempos de tanta desinformação. Então, eu diria que um primeiro ponto é termos uma política pública de Estado, tá? Depois de vários anos sem que essa dimensão fosse fortalecida, ora, nem diálogo existia, né, do ponto de vista da sociedade brasileira, a gente tem finalmente uma nova política de popularização da ciência. Eu acho que quem é mais ativista aqui nesse grupo deve ter acompanhado ano passado
o lançamento do programa Pop Ciência pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E agora, em maio, portanto, daqui a pouco menos de 2 meses, a FINEP, junto com o CNPq, que são as duas agências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, deverá lançar duas grandes chamadas públicas, gente, fundamentais para a popularização da ciência. Não basta só o programa, a gente tem que ter recursos, né? Dessas chamadas vai olhar para preservação, divulgação, restauração de acervos científicos, tá? E o outro vai olhar para a divulgação, restauração de acervos históricos e culturais. Aqui entra a parte de museus, a renovação de vários projetos, né, que a gente tem, como feiras de ciência, né? A gente tem Olimpíadas, vários programas que o Ministério precisa reforçar e, para isso, precisa ter recursos. Por que que esses recursos estão disponíveis agora em 2024, nessas chamadas que totalizam aí 250 milhões de reais? Porque nós temos, desde 2022, depois de uma briga com o Congresso Nacional, a retomada do principal fundo que incentiva a ciência brasileira, que é o FNDCT, tá? Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma continuidade ou uma perenização desses recursos públicos. Isso é um bom momento. Então, qual é o principal desafio que a gente tem agora? É reunir a nossa capacidade crítica, né, criativa, as competências que estão instaladas nas instituições para organizar da melhor forma possível, seja em redes como essa do Pop Ciência Nordeste ou na relação entre redes, porque esse diálogo da divulgação científica ele é intrinsecamente multidisciplinar, né? Nós vamos precisar dos jornalistas, das pessoas da área de comunicação, das pessoas que trabalham nas grandes áreas do conhecimento de uma maneira geral, para assegurar que essa ciência que é realizada no Brasil possa chegar da melhor forma, com melhor forma de acesso a essa população. Então, primeiro ponto a gente tem, precisamos nos organizar agora em como seguir. Como vice-presidente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também gostaria de trazer aqui algumas iniciativas que a SBPC vem desenvolvendo com a comunidade científica, mais de 170 sociedades científicas, cujos representantes estão em todo o país, inclusive aqui na região Nordeste, buscando trabalhar em algumas frentes. Uma frente importante que dialoga com uma dessas chamadas que está colocadas aí pelo MCTI, gente, divulgar isso da melhor forma e divulgar todos os acervos disponíveis da melhor forma. E um passo para isso é tirar os acervos do mundo analógico e colocar no mundo digital, né? Então, uma boa parte desses recursos está sendo colocado. A SPPC tem vários projetos à disposição para transformar vários acervos e colocar, vocês podem acessar aí, o acervo digital da SPPC tem muitas informações, inclusive as mais de 70 reuniões anuais que a SBPC realizou até os dias atuais, né? Inclusive a que foi realizada em Natal, né? Para citar aí um dos eventos realizados recentemente aqui no Nordeste. Outros programas da SBPC que eu queria destacar para trazer um pouco desse viés da necessidade dessa linguagem nova, né? Nós temos um programa que é a SBPC Vai à Escola, que roda com todos os estados do Brasil, que é um programa onde os professores, geralmente de matemática, de ciência, das ciências, das disciplinas básicas, eles saem da universidade junto com seus alunos e vão para as escolas do médio e do Fundamental 2 levar experimentações que são fundamentais para colocar e incentivar na cabeça do jovem e da jovem a importância de poder também escolher a carreira científica quando chegar eventualmente na universidade. Tá? Então, o SBPC Vai à Escola é um programa fundamental. Nós temos dois programas que eu considero importantes também, que é o Prêmio Carolina Bore, que é realizado a cada ano. Um ano ele olha para as meninas que fazem ciência, e a SBPC, com a comissão
premia as meninas do ensino médio e da graduação que estão integradas a projetos científicos. É um programa muito interessante, né, sobretudo para incentivar as jovens meninas a ingressarem na carreira científica. E o Mulheres na Ciência. Esse ano, essas são as 3 ganhadoras. Eu tive a honra de presidir esse ano o Prêmio Carolina Bore, aliás, no ano também do centenário da Carolina Bore, que é uma das mulheres também cientistas reconhecidas no nosso país. Mas eu queria destacar aqui esse programa O Som da Ciência. Isso é um podcast, gente, do nosso canal da SBPC, que tem programas semanais. É uma linguagem nova, né? Que deve chegar. Então, também faz parte desse momento de popularização da ciência a gente diversificar não só os atores que participam, mas a forma, os canais como essa informação chega na ponta. Então, trabalhar com podcasts, com curtas metragens, entre outras, são ferramentas importantes. E eu deixo aqui já um convite, né, para quem estiver nos ouvindo aqui, participar da 76ª reunião, onde a gente tem um colóquio geral diverso. Esse ano vai ser em Belém do Pará, dos dias 7 a 13 de julho. Eu queria citar uma instituição que eu tenho a honra também de fazer parte do Conselho Científico, que é o Instituto Serrapilheira. Vocês têm aí no Rio Grande do Norte, também no Ceará e outros estados do Nordeste, exemplos fantásticos de jovens cientistas que hoje são apoiados pelo Serrapilheira. Mas eu não queria citar aqui a parte de apoio à ciência que o Serrapilheira faz, tá? Eu queria citar a parte de apoio ao programa de jornalismo e mídia. Desde do seu nascimento, em 2017, que o Serrapilheira tem apoiado a formação de um jornalismo diferenciado, tá, gente? Então, é fundamental que a gente tenha também suporte financeiro e de formação de jovens que queiram comunicar a ciência que se faz no Brasil. Aqui tem alguns programas que vocês estão vendo, o Ciência Suja, que é um podcast, mas tem vários, né? Um grupo de jovens negras, e o Serrapilheira ora muito para a inclusão de minorias, tá? Indígenas, mulheres negras, quilomboras, LGBTQI+, são grupos subrepresentados que estão ali no alvo, no foco de várias dessas chamadas. E também na área de políticas públicas, né, de políticas científicas. Então, o Serrapilheira, junto com várias fundações de amparo à pesquisa, é o caso de várias das fundações de amparo à pesquisa aqui do Nordeste, atuam muito fortemente. E aí eu queria chamar a atenção essa informação do Serrapilheira a um outro ponto. Além da política pública nacional, né, que a gente retomou, dos recursos que são colocados na forma de chamada pública, como é o caso, inclusive, aqui do Serrapilheira, é importante que a gente também entenda a necessidade de formar pessoas que vão ser capacitadas a fazer divulgação científica, né? E a divulgação científica para a popularização da ciência não é a mesma linguagem que nós pesquisadores utilizamos numa divulgação de um paper que vai para um journal, uma revista, ou mesmo um jornal de maior veiculação no ambiente nacional. É importante que a gente estabeleça a linguagem adequada. E aí esse programa de jornalismo e mídia tem também um quê de formação de pessoas para essa ação, para que a gente rompa as bolhas, né? E é importante dizer que essa divulgação científica, ela não pode ser para os pares, ela tem que romper bolhas e criar novos espaços de divulgação. E é isso, gente, que eu queria colocar nesse momento aí para vocês, trazendo aí um pouco de informação dos desafios e de algumas agendas que estão presentes no nosso país. Fico aí à disposição. Professora Francilene, muito obrigada. Boa noite a todos, a todas e a todos. Vamos iniciar agora a nossa segunda etapa da atividade da Sala 1. A professora Lucimara me acompanhar, né, Lucimara? Na mediação. E Lívia, acredito também que está aí contabilizando aí o tempo, não é isso, Lívia? Certo. Nós solicitamos que os
os participantes colocassem as suas contribuições no chat para otimizar o tempo, né? Aí eu acho que pode ser pelo chat ou, claro, se alguém quiser, pode abrir a câmera ou não, né? E fazer as suas contribuições, as perguntas da professora Francilene, como vocês acharem melhor. Lucimara, alguma informação a mais? Oi, gente, boa noite. Eu não sei se todos já têm familiaridade com as conferências, né? Mas agora esse momento seria um momento para que, juntamente com a prof. Francilene, que contribuiu muito, né, para a nossa sala, trazendo informações super importantes e relevantes sobre a popularização da ciência, que a gente consiga propor ações que serão levadas ao Ministério e que possivelmente integrem políticas públicas até o ano de 2030, né, que é a ideia da nossa Conferência Nacional. Então, a partir disso que vocês ouviram, daquilo que vocês conhecem da realidade de vocês, do que é feito enquanto popularização da ciência, ou ainda do que não é feito de popularização da ciência que vocês sentem necessidade, que sejam as nossas proposições, né? Então, a gente abre esse momento para, caso alguém queira se manifestar, a gente pode abrir um momento de fala, ou se quiser encaminhar alguma sugestão no chat, a gente também vai estar depois fazendo um compilado dessas sugestões e proposições para fazer o nosso relatório final da conferência, certo? Então, algumas ações que já são realizadas, né, mas que podem ser, talvez, lapidadas, né, de alguma forma, considerando as características específicas das regiões, por exemplo, né, como aqui o nosso foco é a região Nordeste, então, algumas coisas que a gente pode estar trazendo para a nossa realidade, né? Tem uma pergunta aqui. Eu posso responder? Já? Claro, professora, fique à vontade. Tá só uma observação aqui para Afonso, ele colocou a proposição da criação da Olimpíada Brasileira de Ciências. Na verdade, a gente já tem uma Olimpíada Brasileira de Ciências, Afonso. Muito provavelmente perdeu, digamos assim, energia nos últimos anos, né? Mas eu acredito que a retomada do programa Pop Ciência a nível nacional, pelo próprio MCTI, que é o responsável por essa Olimpíada, como é o responsável pela Olimpíada Brasileira de Matemática, pela Olimpíada Brasileira de Física, né, pela Olimpíada Brasileira de Robótica, deverá trazer. Eu queria só fazer um destaque aqui, tá, professora Simone e Lucimara? Me parece que um grande ponto para a popularização, que é a nossa dimensão aqui, alvo, é que as Olimpíadas, em geral, têm as humanidades junto, né? Porque a gente precisa construir uma linguagem que seja mais acessível aí para a sociedade de uma maneira geral, nessa transversalidade que talvez seja o grande charme dessa quinta conferência, com essas reuniões, com essas conferências livres que são abertas de vários temas, né, que estão acontecendo, mais de 70 em todo o Brasil. Então, eu repercutiria aí, Afonso, sim, a retomada e com o grupo transdisciplinar presente para que a gente possa construir essa melhor forma de dar acesso à sociedade sobre os resultados. O professor, subir aqui, o secretário adjunto da SPPC do Rio Grande do Norte, né, o Daniel, boa noite, Daniel, ele coloca aí a questão qual a minha expectativa sobre a conferência no âmbito da divulgação científica. Olha, eu acho que a gente vai ter um super espaço, tá? Até porque, como essa conferência livre que vocês estão, nesse momento, realizando aqui para a região Nordeste, tem teve uma reunião temática com esse tema, tá? Com altíssima repercussão, e algumas outras conferências livres. E, de uma maneira geral, e eu sou a coordenadora da subcomissão de sistematização da quinta conferência como um todo, nós temos visto que alguns temas têm surgido na transversalidade
e a divulgação científica é um deles. Então, certamente virá aí, nas mesas, nas sessões plenárias da conferência em Brasília, uma temática fundamental, que é como planejar, propor, formular, manter a divulgação científica no país, tá, gente? E olhando desde o fundamental, incluindo as relações universidade-empresa, que precisam entrar também nessa questão. Então, a minha expectativa é altíssima para essa temática lá dentro. E aí eu queria acrescentar a necessidade da divulgação científica também pegar a diversidade, né? Então, nós estamos falando diversidade étnica, nós estamos falando das regiões, territorialmente falando, nós estamos falando, inclusive, dos povos tradicionais, do conhecimento gerado pelos povos originários, tudo isso tem que estar aí presente. O Marcelo Amorim, ele disse que faz parte do projeto Ciência no Parque da UFESA, né? E tem experimentos importantes aí e vê o quanto encanta pessoas. É fundamental, Marcelo. Eu conheço um pouco desse projeto de vocês. A Paraíba, inclusive, está implantando o primeiro radiotelescópio da América Latina, projeto Bingo, de ciência básica, numa cidadezinha minúscula, com menos de 20 mil habitantes, chamada Aguiar, no sertão da Paraíba. E o governador tomou para si esse projeto para construir uma grande cidade de visitação para a astronomia, onde esse radiotelescópio está sendo implantado. Imaginem vocês a repercussão que isso vai ter na vida de jovens de vários municípios ali na circunvizinhança de Aguiar. E é claro que isso vai repercutir cada vez mais, porque quem sabe daqui a 10 anos, quando a gente for comparar o número de jovens que ingressaram em carreiras científicas, a gente tem aí o bingo como uma das razões por ter tido interesse ali pela pesquisa científica. Então, acredito sim que isso vai ser fundamental, tá? As feiras de ciência, que o Afonso lembra, isso é fundamental, tá, gente? A SBPC, como se alguns de vocês aqui já podem ter tido a oportunidade de participar, tem 2 grandes eventos importantes, né? A Expo Ciência e a SBPC Jovem, que é fundamental para essa proximidade, né, do jovem com a ciência durante a realização das nossas reuniões anuais. O Marcelo pergunta como aproximar a academia da escola. O programa SBPC Vai à Escola, Marcelo, é exatamente isso. Só que os recursos da SBPC, geralmente captados em emendas parlamentares, acaba sendo insuficiente para a gente atender a um número maior de escolas, escalar esse programa. Então, quero crer que essas 2 chamadas que virão e o programa Pop Ciência do MCTI trará oportunidade para que a gente pegue boas experiências como essas que vocês citaram aí e escale, inclusive adentrando ainda mais para o interior do país, né? Levando aí feira de ciência para várias redes de ensino em vários municípios mais interior do Brasil. Eu estava aqui pensando sobre essa questão das feiras e né, de como a gente fazer essa popularização, e eu vejo uma necessidade, pelo menos aqui na nossa realidade, da gente ter esse incentivo, por exemplo, que virá da FINEP, né, dessas chamadas, para materiais que a gente possa ter um uso permanente, né? Claro que eu entendo que não é o caso da SBPC, como você comentou, sobre a questão de onde vem o recurso, né, e como ele pode ser empregado. Então, a SBPC vai à escola, a gente, inclusive, esse ano vai estar fazendo aqui no Piauí, né, o nosso projeto foi contemplado, e a gente fica nessa de materiais de consumo e tudo mais, e eu sinto falta nesses editais de popularização da ciência de materiais permanentes. Né? Então, assim, tem muitos lugares, muitos laboratórios, muitas escolas que a estrutura é muito, muito, muito precária, né, com relação a materiais e tudo mais. E para a gente fazer essa divulgação, para a gente manter esse trabalho de popularização da ciência, algumas coisas são fundamentais, né? Alguns materiais são extremamente necessários. Então, ano passado, por exemplo, não sei se eu
eu perdi o edital ou simplesmente não houve, os editais de museus ou o móvel, acho que também não teve, né? Não, não, eles Não ficaram teve, todos né? para agora, não, não hoje. Então, assim, essa parte do bem que a gente possa reaproveitar, eu sinto muita falta nos editais de popularização da ciência, né? Foi uma demanda que a gente comentou no Pop Ciência, inclusive. Vai sair edital para o evento, para isso, para aquilo, para aquele outro, mas e aí? A gente precisa estruturar esses lugares, né, de alguma forma. Essa Então, questão que você traz, Lucimara, junto com a observação que foi feita aqui pelo Emerson, é fundamental. Tanto dar acesso aos insumos básicos para você trabalhar os programas de popularização em qualquer formato que ele tenha, inclusive renovar esses materiais, né, é importante, de forma desburocratizada, né? Porque se você for seguir o mesmo grau de formalização para aquisição e prestação de contas de outros programas, muito relacionados a programas de fomento à pesquisa científica, que tem outro nível, né, de se colocar, é muito complicado. Então, eu acho que pode ter como parte das recomendações que vocês vão levar aqui a partir dessa conferência livre, recomendações nessa direção, tá? As fundações de apoio às universidades, que em geral é quem viabiliza a chegada desses recursos quando é via FINEP, elas em geral também seguem esses trâmites burocráticos muito complicados, né? Se vier como CNPq, já tem uma certa facilidade, né? Que a gente tem como dinheiro que chega para o pesquisador. Então, tudo isso tem que ser colocado, né? Pois não, Simone? O que Lucimara falou, eu concordo. A gente tem, às vezes, um pouco dessa dificuldade também. E algo que nós conversamos, né, discutimos, e foi proposta da última reunião agora no Rio de Janeiro, da quinta conferência, foi sobre a importância da valorização das atividades de itinerância. Francilene, eu coordeno, eu sou diretora do Museu de Ciências Morfológicas, daqui do UFRN, e nós temos alguns projetos do Museu Itinerante. Então, assim, a ideia é levar ciência para quem não pode vir à capital para visitar um museu, por exemplo, ou um centro de ciência. Então, eu sei que o CNPq, ele tem uma linha, né, e o MCTI também de ciência móvel, né, mas é deixar claro a importância dos museus e dos centros de ciências, dos espaços de ciências para a popularização da ciência, e também mais ainda da itinerância, né, porque é uma forma da gente abranger e Claro, a atender. itinerância dos museus tem que estar onde as pessoas estão. Então, inclusive, isso vai estar nessa chamada aí, voltada para acervos. Mas eu acho que tudo isso que vocês estão trazendo deve estar nessa linha mestra das recomendações, já que o tempo aqui está quase acabando, né? Para que isso possa seguir como recomendação dessa conferência livre. Eu diria, gente, que nessa temática, inclusive, do ano que a gente está trabalhando a coisa da sustentabilidade, a própria compreensão dos ativos que a gente tem no bioma da Caatinga precisa circular, sei lá, 20%, 30% das cidades do semiárido nordestino, para que as pessoas saibam como compreender esse ativo do nosso bioma tão rico que é e qual a valia que pode ser tirado disso a partir das pesquisas científicas maiores naquelas linhas que podem beneficiar com esses usos. E por aí vai, né? Então, certamente que são temáticas que vocês podem levar para contribuição dentro do pacote aí dessa conferência livre, tá? Eu entendo até, inclusive, a necessidade da gente ter uma visão nos editais com relação às regiões. Né? Tem regiões em que a gente tem itinerância, tem vários projetos e tudo mais. E aí, às vezes, o recurso acaba circulando nesses lugares. Né? Por mais que a gente não tenha assim um histórico para apresentar, quando a gente vai propor o edital, uma das questões é o histórico, né? Só que é como querer contratar o jovem com experiência, né? Ele não tem experiência, ele precisa, é o nosso caso, né? A gente não tem a experiência na itinerância, a gente não tem a experiência na formulação de museus, mas a necessidade, porque é justamente aqui que não tem.
né? E por isso ter esse ponto nos editais, que inclusive a Semana Nacional trouxe, né? A Semana Nacional foi muito pertinente, eu percebi nesse sentido, Isso. porque considerou o fato de que regiões onde menos teve eventos nos anos anteriores terem uma parcela maior de projetos aprovados, né? Perfeito. E se você olhar, pegando aí a frase de Chico, Tiago, não só os institutos federais, mas as universidades federais estão espalhadas no interior da nossa região, né? É fundamental que a gente entenda esses polos como pontos focais dessa itinerância. Isso é importante. E se esse projeto for feito em rede, pode ser que a gente consiga de duas, numa cajadada só, resolver problema de flexibilização de recursos e assegurar a maior presença dessa itinerância. Eu acho que esse é um tema que vocês podem levar, inclusive, para a conferência regional, tá, gente? Do Nordeste, que vai ser em Recife, em abril, né? Lembrando que a Conferência Nacional tem a primeira etapa, no caso das discussões estaduais nas regiões, que é a regional, né? E a regional, só para acrescentar a pergunta que já foi feita por Daniel, ela acontece por espelhamento da programação nacional, tá? Então, na Conferência Regional Nordeste em Recife, também terá painéis aí sobre a popularização e divulgação científica. Acho que Tiago levantou a mão, não é? Chico Tiago, não é? Isso. Era só para complementar, né, que a gente aqui no PECEM tem um Instituto Federal que disponibiliza cursos, né, nessa área de energias renováveis, né, que é uma área que a gente já tem comentado aqui. Em alunos para trabalhar na parte de montagem de painéis solares. Eu acho que por falta de recursos não chega a estimular os alunos a serem empreendedores nessa área, né? Porque isso pode ajudar o meio ambiente na questão de socializar, baratear, né? Criar algum projeto de placas solares mais baratas para as pessoas mais humildes terem suas casas. Já é uma geração de energia limpa e não vai precisar de nenhum recurso ali natural, a não ser para a fabricação da própria placa, né? Que também Imagine pode, se você consegue escalar um projeto, Chico. Criar novas formas. Então, imagina se você consegue criar uma plataforma que consiga não só reproduzir esses conteúdos para uma área maior, né, além da área geográfica que vocês trabalham hoje ali próximo a PECEM, mas também em outros estados, inclusive reproduzindo materiais e formas de construir com os alunos do médio de uma forma bem interessante. Então, o trabalho da divulgação científica também tenderá a ser cada vez mais, além de colaborativo, em rede, né? Como é o Pop Ciência Nordeste. Isso. Pronto, peço licença aqui a vocês, né? Já excedemos um pouco do horário permitido. Lívia tem só mais uma pessoa, eu acredito. Eu acho que tem só mais uma pessoa, Lívia, Tiago Severo. Eu ia falar isso, é isso que eu ia falar. Depois que eu percebi que tinha 2 Tiagos, né? O que eu falei no chat era sobre o Tiago Severo. Depois que ele falar, felizmente a gente vai ter que encerrar, né? Vou dar os últimos avisos. E aí a gente vai ter que encerrar e voltamos lá para a live do YouTube para a gente acompanhar o encerramento, certo? Olá, Thiago, boa fique noite, à vontade. colegas. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Tiago, colega aqui de Simone, né, da UFRN. Sou coordenador do LabPop, que é o Laboratório de Popularização das Ciências. Queria cumprimentar vocês e agradecer a Francilene pelas palavras aí, ideias muito legais. Queria pontuar, né, refletir junto com vocês a importância do investimento em estratégias de aproximação,
da popularização da ciência e de outras expressões da cultura, né, como as artes. Eu acho isso muito importante como um eixo, mesmo para fortalecer a comunicação pública da ciência, mais próxima dessa diversidade cultural que é a nossa comunidade, é muito própria da gente, né? Então, tanto no cinema, quanto no teatro, quanto a música, quanto as artes, eu acho que essa ciência de itinerância casam e dialogam muito bem, né? Eu acho que esses diálogos podem vir em festivais populares, podem ser propostos no âmbito da extensão universitária, que também precisa de muito apoio e financiamento, e no chão da escola, com certeza. Tá? Então, fica aí a sugestão de mais investimento nesse diálogo ciência e artes. Fundamental esse seu comentário, Tiago. Grande parte daquelas ações que eu mostrei ali do Serra Pilheira já usam esses instrumentos, né, de casamento ciência-artes para melhorar a capacidade de alcance na forma de curtas, né, de materiais que são gerados com roteiristas mesmo da indústria de cinema, né, e por aí vai. Fundamental. Muito obrigada, Tiago. Bom, Lucimara, precisamos encerrar, né? Infelizmente. Professora Isso. Francilene, muitíssimo obrigada pela sua rica contribuição. Acho muito importante esse diálogo. Agradecemos aos quase 80 participantes que estiveram aqui na nossa sala, discutindo sobre ciência. Lucimara, não são todos que voltam para a sala do YouTube ou todos podem Não, voltar? são todos. Eu deixei o link aqui, pessoal. Então, agora vamos nos direcionar. Essa sala será fechada. A gente vai lá socializar isso que a gente discutiu aqui e com a contribuição das demais salas, certo? Ok. Muito Boa obrigada noite, a todos e a pessoal. todas. Só Obrigada. lembrando de quem não fez Obrigada, a boa sorte. frequência, certo? Preencher a frequência. Dentro de 15 Assinem a dias também será frequência. certificado, certo? E a emenda, né, sobre a sugestão de algum parágrafo para alterar, pode ser feito até o fim de semana. E se vocês quiserem, lá no site do NCTI, tem lá o relatório, né, o documento de amostra. Tudo bem? Então, obrigada a vocês, né, Lucimar, Simone e a palestrante Francilene. E tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Vamos retornar lá para o YouTube.